E aí, gente boa, vamos começar a nossa 11ª videodica e a gente vai falar de primeiro reinado. O primeiro reinado vai de 1822 a 1831. A independência do Brasil ela não ficou totalmente estabelecida com a proclamação de Dom Pedro. Lembra que ele era o príncipe regente que eu expliquei na videodica anterior? Bom, ele precisava estabelecer a independência internamente, porque algumas regiões continuavam a obedecer ordens de Portugal. Só que o Brasil não tinha um exército regular, então ele contrata mercenários. Estabelecida essa independência interna, era necessário o reconhecimento externo, tá? Que é o que eu vou falar agora. O primeiro a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Mas por quê? Porque eles temiam que o Brasil fosse recolonizado e comprometesse a sua independência, que ocorreu em 1776. Outra questão dos Estados Unidos é que eles tinham, a doutrina Monroe, que defendia a América para americanos, mas que na verdade pretendia, resguardar os Estados Unidos para uma futura dominação. Portugal também precisa reconhecer a nossa independência, caso contrário, de nada adiantaria o apoio dos Estados Unidos. Aí veio a intervenção da Inglaterra, que vai mediar essa questão e conseguir fazer com que Portugal reconheça de fato a nossa independência. Mas como nem tudo é um mar de rosas, esse reconhecimento português vai custar caro para o Brasil. 2 milhões de libras esterlinas. E quem vai emprestar esse dinheiro para o Brasil? A boa e velha amiga Inglaterra. A Inglaterra também vai exigir as seguintes questões: que o Brasil renove o Tratado de 1810, que vai beneficiar a entrada dos produtos ingleses aqui no Brasil, e acabar com a escravidão. Ou seja, a Inglaterra queria mercados consumidores e escravo não tinha salário para comprar os seus produtos. Bom, o próximo tópico eu chamei de acontecimentos. Em 1823, houve um projeto da Constituição da Mandioca. Ela excluía grande parte da população, porque ela era censitária, é uma renda mínima da mandioca, e era antidemocrática. A primeira Constituição do Brasil é a de 1824 e ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta à nação. O que ela estabeleceu? O catolicismo como religião oficial, o Estado unitário, monárquico e hereditário, voto censitário e aberto, ou seja, era falado. Tu chegava lá e simplesmente falava para todo mundo escutar o teu candidato. E também teve eleições indiretas e 4 poderes. A gente tem que destacar o 4º poder, que vai ser o moderador. Ele vai centralizar o poder em Dom Pedro I e vai ser autoritário. Este 4º poder moderador vai ser motivo da Confederação do Equador, tá? Essa Confederação do Equador, ela vem em resposta à outorga de 1824, ou seja, a outorga da primeira Constituição do Brasil. Ela foi violentamente reprimida e a gente teve como ponto aí a execução do Frei Caneca. Lembramos também que a gente teve a Guerra da Cisplatina, A Cisplatina era chamada de Banda Oriental. Ela queria sua independência e contava com o apoio da Argentina e indiretamente da Inglaterra, que temia que o Brasil se tornasse uma potência nessa região. Como resultado, a gente tem a independência do Uruguai em 1828. Para terminar essa videodica, a gente vai falar de declínio do Império. Além desses acontecimentos que eu acabei de falar, como o poder moderador, a Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador, a gente vai ter outros fatores que vão contribuir para esse declínio do Dom Pedro I.
a crise econômica, que vai aumentar a instabilidade do país, o mais, que é a sucessão do trono português, que eu vou explicar. Quando Dom João VI, que era rei de Portugal, morre, o seu sucessor direto era Dom Pedro I, que, né, estando aqui no Brasil, vai resolver mandar para Portugal a sua filha, a Dona Maria da Glória. Junto com ela foi o irmão de Dom Pedro I, que deveria cuidar da sobrinha e posteriormente casar-se com ela, né, e se tornar rei de Portugal. Mas ele não espera e usurpa o trono, né, criando uma instabilidade política. Outra questão foi o assassinato de Líbero Badaró, que era dono do jornal O Observador Constitucional e que fazia críticas a Dom Pedro. Disputas políticas, né? Podemos falar na Noite das Garrafadas, né? Mas o que houve? O imperador, ele foi visitar Minas Gerais e foi recebido muito mal, né? Por poucas pessoas, e nas casas tinham aquelas faixas pintadas de preto, né? Como, sei lá, representando luto, enfim. E ele ficou indignado com isso e resolve ir embora, né? Voltar para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele foi recebido por uma festa organizada pelos portugueses que vão dar início aí à coluna do trono, que vai servir de apoio, né, total para Dom Pedro I ficar. Muitos brasileiros não vão gostar, né, desta festa, dessa coluna do trono e vão entrar em choque com esses portugueses. Esse conflito ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Outra questão para o declínio do Império é o Ministério dos Marqueses, onde Dom Pedro demite o Ministério dos Brasileiros e vai colocar no lugar o Ministério dos Portugueses. E, por fim, acontece a abdicação em favor do seu filho Pedrinho, de 5 anos. Posteriormente, a gente vai ter, numa próxima videoaula, o período regencial. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima. Valeu!